João? Cláudia? Oi, boa noite. Boa noite. Ok. Solange? Solange também. Ok, Solange, seja bem-vinda. Thelma? Oi, Sejam todos. Ótimo. ok. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 16 do curso Contexto Judaico do Novo Testamento. Vocês certamente estão na turma correta. Eu que estou aqui de visita. Morgana, seja bem-vinda. Boa noite a todos, muito obrigada. Vai ser um prazer ter aula contigo. Ótimo. Então, a minha amiga a professora Kelly pediu para eu substituí-la na aula de hoje. Então, deixa eu me apresentar rapidinho. Nós começamos a aula de hoje. Meu nome é Rodrigo Galiza, como vocês veem aí no site do no programa. Eu já estou no eTeacher ensinando o contexto judaico do Novo Testamento desde o início do curso, no ano de 2014, quando nós iniciamos esse curso no eTeacher. E aí, após a saída do Dr. Eli, que é foi o autor principal do nosso curso, o eTeacher pediu para eu assumir então a coordenação do curso. Então é um prazer ensinar essa aula aqui para vocês. Creio que, de acordo com a informação que a professora Kelly me passou, ela está usando o meu material, eu ainda estou fazendo algumas adaptações para que todos os professores adotem, nem todos os professores estão adotando algumas aulas extras que eu preparei como opção. Ela aceitou, então essa é uma das aulas que vocês têm lá na página do Dropbox. Espero que ela tenha enviado o link do Dropbox com esses slides para que vocês possam fazer o download, porque não faz parte do pacote original do eTeacher, porque tem uma aula um pouco repetitiva que eu substituí por essa aqui, e aí, como já existia no programa anterior, a gente deixou lá para que vocês tivessem o material. Então, vocês terão material extra, tá bom? Então, a aula de hoje, a aula 16, o Apocalipse e João, seu uso da Bíblia hebraica. Como vocês têm visto nas aulas anteriores, a gente pode perceber na primeira parte da aula 1 à aula 8, o principal objetivo foi mostrar para vocês que no primeiro século existiam várias interpretações bíblicas, ou vários movimentos israelitas no primeiro século. Você tinha os samaritanos, os fariseus, os saduceus, o pessoal de Qumran, os zelotes e os seguidores de Jesus. Jesus então cria o seu movimento de interpretação bíblica. Obviamente o ponto de diferenciação era que ele era o Messias, a identificação de que Jesus era o Messias. Isso serviu como uma lente de interpretação da Torá e da Bíblia hebraica. Então nós vimos isso da aula 1 à aula 8. Da aula 9 até a aula de hoje, essa é a última aula da segunda sessão do nosso curso, nós estamos tentando mostrar para vocês a influência israelita sobre a literatura cristã. Visto que, parte 1, cristianismo, o movimento que Jesus criou, deve ser interpretado, deve ser compreendido historicamente como um movimento israelita, é lógico que a gente deve entender as forças culturais e o pensamento israelita vigente no primeiro século, para que a gente possa então contextualizar melhor a literatura cristã, no caso do Novo Testamento. Então, nós vimos influências linguísticas, vocês viram influências linguísticas da cultura israelita sobre a literatura cristã, hebraísmos, vimos influências temáticas como especulações sobre os poderes do céu, a aula do Logos e da literatura da Merkavá, e agora estamos concluindo com influências sobre o futuro, especulações sobre o futuro na perspectiva israelita, que é a literatura apocalíptica. A aula passada foi um panorama, uma introdução à literatura apocalíptica judaica, e hoje, obviamente, visto que o Apocalipse de João
é a literatura apocalíptica talvez mais conhecida, mais difundida na cultura israelita por causa da influência cristã. Então, nós iremos gastar um pouco mais de tempo no Apocalipse de João. O objetivo da aula de hoje é muito simples. A gente vai dar um panorama. Lembre-se, isso é um curso introdutório. Infelizmente, a gente não tem tempo de entrar nos detalhes, nos aprofundarmos em certos assuntos como literatura apocalíptica. Essa é a única aula que a gente vai ter sobre o uso da Bíblia hebraica no livro de do Apocalipse de São João. E aí, semana que vem, a gente vai para outro tópico. O que a gente quer dar, nós queremos fornecer nesse curso um panorama mais amplo de diversos assuntos. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples e abreviada como a Bíblia hebraica faz parte do pano de fundo, faz parte do fundamento da construção da comunicação do livro do Apocalipse. A lição de hoje é simples. Sem o conhecimento da Bíblia hebraica, fica quase que impossível compreender corretamente o livro do Apocalipse. Então, sejam suspeitos de interpretações do livro do Apocalipse que não levam em conta o contexto israelita, a Bíblia hebraica. Essa é a principal fonte de moldura do livro do Apocalipse, visto que João era um judeu. Então, na primeira parte, eu vou mostrar para vocês, vou gastar mais ou menos uns 30 minutos. Eu vou capítulo por capítulo, já adianto, não vai dar tempo de chegar no capítulo 22, normalmente eu chego no capítulo 11, mas está lá os slides para vocês continuarem o exercício. O exercício da parte 1 é mostrar para vocês capítulo por capítulo referências óbvias que nós temos da Bíblia hebraica, a personagens e histórias da cultura israelita. E aí depois desse exercício aqui textual, de intertextualidade, na parte 2 eu vou mostrar para vocês como a compreensão de certas instituições israelitas, como por exemplo o santuário, nos ajuda a entender certas estruturas que existem no livro inteiro. Então, a gente vai ver a estrutura do santuário no livro do Apocalipse. E depois, na parte 3, eu vou mostrar para vocês usando o nosso conhecimento de quiasmo. Nós ensinamos para vocês na aula de hebraísmos, como o quiasmo também pode nos ajudar na compreensão do livro do Apocalipse. Então, vou mostrar para vocês a estrutura literária e de quiasmos, e a gente vai ver também o tema do santuário, do Êxodo e da Babilônia. E por último, eu vou mencionar brevemente a numerologia do livro apocalíptica do uso do livro de Daniel, principalmente no livro do Apocalipse. Okay? Então vamos lá, primeira parte. Revisando a aula passada. Como nós tentamos mostrar para vocês na aula anterior, literatura apocalíptica judaica, uma das características principais... Altair, seja bem-vindo. Você está me escutando? Altair? Shalom, shalom, Rodrigo. Seja bem-vindo. Essa é a turma da Keld. Você está no lugar certo, possivelmente. É porque ela não pode estar aqui hoje e ela pediu para eu substituí-la, ok? Seja bem-vindo. Então, como nós ensinamos na aula passada, uma das características da literatura ou da profecia apocalíptica é uma perspectiva universal, uma perspectiva a longo prazo da história. Os profetas da literatura apocalíptica estão interessados em descrever a história como um todo. Estão interessados principalmente na parte final dessa história, no tempo do fim. Por isso o termo escatologia, eschatos, do grego final, o estudo das coisas terminais. Porque esse mundo de pecado, de maldade, nessa visão de mundo vai acabar. O reino de Deus vai aparecer um dia em breve, essa é a esperança pelo menos da literatura, e destruirá o mal, que é descrito ou que é simbolizado por, e aí normalmente você tem a simbologia de animais, por exemplo, Daniel 7, Daniel 8, quarto Esdras, Baruque, Apocalipse, assim por diante.
onde você tem um processo ou um princípio de miniaturalização da história em símbolos. Então você pega um período bem grande, uma instituição enorme, numa perspectiva humana, e como na perspectiva divina elas são pequenas, você miniaturaliza. Você coloca Babilônia representando uma cabeça de ouro, Daniel 2, ou Babilônia representando um leão representando Babilônia, e assim por diante. O que é importante, que nós vimos na aula passada e que eu repito, é essa sucessão de poderes antagônicos ao reino de Deus, que persegue o seu povo, que terá um fim. Essa sucessão de reinos terá um fim, com o estabelecimento do reino de Deus. Então, apesar das diferenças entre o livro de Daniel, quarto Esdras, segunda Baruque, a ascensão de Abraão, a ascensão de Moisés e tudo mais, Jubileus e outras literaturas apocalípticas, o tema é praticamente o mesmo. Tá? O povo de Deus está sofrendo numa sucessão de reinos terrestres, mas em breve Deus estabelecerá o seu reino e dará cabo a essa maldade. O livro do Apocalipse, obviamente, segue essa mesma ideia. Até mais ou menos o capítulo 14, se você ler atentamente, o povo de Deus está na pior, está sendo perseguido. Mas aí há uma mudança de sorte, uma virada de mesa, e aí a partir do capítulo 14, Deus então começa a executar o juízo sobre os ímpios. E destruir o mal, até que no capítulo 19, o mal 19 e 20, o mal é destruído e a Nova Jerusalém aparece, o reino de Deus é estabelecido. Então a sequência, para aqueles que conhecem a literatura apocalíptica, a sequência é a mesma, tá? Apesar dos detalhes serem diferentes, a mensagem é a mesma. Então vamos então às especificidades do uso da Bíblia hebraica na literatura apocalíptica, no caso aqui no Apocalipse de São João. É curioso perceber como a literatura apocalíptica reusa ou adapta a Bíblia hebraica, os Salmos, a Torá e principalmente os profetas para o seu objetivo. É também importante a gente notar, como os vários acadêmicos têm já esclarecido, que não há nenhuma ou quase nenhuma citação direta da Bíblia hebraica no Apocalipse de São João. Por citação direta, eu me refiro a uma citação entre aspas, por exemplo, como a gente usa hoje. Então, ipsis literis, você usa palavra por palavra. Ou na linguagem de computador, Ctrl+C, Ctrl+V, você copia e cola. Você quase não tem um Ctrl+C, Ctrl+V no livro do Apocalipse. Assim como você tem, por exemplo, nos evangelhos. Mateus descreve lá a genealogia de Jesus, e logo em seguida, quando ele começa a contar o nascimento de Jesus, ele fala para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, eis uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Então eles citam a passagem de Isaías. E ele até dá um nome para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, ou Marcos capítulo 1. Aí entrou do João Batista, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ei, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, o autor já refere o nome do profeta, já diz a referência. Tá? Obviamente não existia versículo e capítulo nessa época, mas ele diz, está lá em Isaías, e obviamente na cultura oral eles haviam decorado os textos, e então o leitor poderia saber exatamente o que o evangelista estava fazendo. Não é esse o caso no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse segue um uso mais comum na antiguidade. E o uso mais comum na antiguidade, por incrível que pareça, não é uma referência bibliográfica que nem nós fazemos hoje, que a gente encontra com mais frequência nos evangelhos, dando a referência do nome do livro, do profeta. Está lá no livro de Jeremias, está lá no livro de Isaías. Não há uma referência direta. Normalmente as citações proféticas na cultura israelita seguem esse padrão da antiguidade de citar autoridades do passado apenas de uma forma que hoje nós chamamos de alusiva, uma alusão. Por que era mais comum o uso de alusões?
por causa da característica da cultura oral. Se presumia que a audiência, né, havia memorizado vários textos ou várias tradições. Então ele não precisava ficar citando, tá lá no profeta tal, tá lá no salmo tal. Isso já era um dado que já era óbvio. Ele apenas vai fazer referência sem mencionar o nome. Por exemplo, e esse é o exercício que a gente vai fazer agora. Para o conhecedor da Bíblia hebraica, essas referências ou essas alusões se tornam claras. Mas para aqueles que não conhecem a Bíblia hebraica, obviamente, você não vai entender nada do que está acontecendo aqui. Porque você não sabe o que é que o autor está fazendo, o que é que a que ele está se referindo. Por exemplo, ele visualiza o Messias, né? Ele fala que esse Messias voltará, que obviamente é Jesus, o nome dele é dado já no início, Jesus o Messias, Jesus Cristo, Jesus ungido. E aí, no verso 7 do capítulo 1, é mencionado que esse é aquele que... esse é aquele o qual foi o transpassado. Né? Então, eles crucificaram Jesus. E aí a referência traspassado, como nós vimos semana passada, é uma referência a Zacarias. Zacarias capítulo 12. E aí você tem então a visão no dia do Senhor, como também nós vimos na semana passada. Há várias possibilidades, as duas possibilidades, obviamente, da Bíblia hebraica é o sábado, que é o dia do Senhor por excelência, e o reuso ou a adaptação da linguagem do dia do Senhor, do sábado, para o dia de juízo. Okay? O grande e terrível dia do Senhor, perceba, um dia de juízo, onde o reino de Deus será estabelecido. Então, quando o leitor escuta, ou quando a audiência do livro do Apocalipse escuta dia do Senhor, uma cultura israelita, obviamente era essas referências que ele tinha em mente, que ela tinha em mente. João então visualiza um personagem que se aparenta como sacerdote. Eu nem coloquei essa referência aqui. Perceba que eu coloquei apenas algumas que eu tinha na minha cabeça, rapidinho aqui, enquanto eu preparei esse slide. Há várias outras referências da Bíblia hebraica no capítulo 1, mas a gente não tem tempo de ir verso a verso. A gente ficaria aqui 1 hora só no capítulo 1. Tá? O objetivo desse exercício é mostrar para vocês como o conhecimento da Bíblia hebraica abre portas de conhecimento no livro do Apocalipse. Ou, colocando de outra forma, sem o conhecimento da Bíblia hebraica, fica difícil entender o que o autor do Apocalipse está fazendo. Por exemplo, essa figura que é vestida como sacerdote. Ela é identificada como o primeiro e o último. Você conhece Isaías, o primeiro e o último é o Deus de Israel. Ele também é descrito como filho do homem. A gente já viu o filho do homem na literatura da Merkavá, tá? Na aula do Logos. Isso é, claro, é referência a Ezequiel 1, Daniel 7. Aí no capítulo 2, então, você tem uma descrição das 7 mensagens que o sacerdote do capítulo 1 envia às congregações na Ásia Menor. Aí você tem 7 cartas ou 7 mensagens que seguem uma certa estrutura de introdução do personagem, introdução de Jesus, uma certa admoestação ou algo positivo, um conselho e uma bênção. Então, em uma das bênçãos, na primeira, se eu não estou enganado aqui na endereçada a Éfeso, você tem a promessa daqueles que vencerem, ao vencedor darei, normalmente essa linguagem é o vencedor darei, que tem acesso à árvore da vida. Por uma audiência israelita, árvore da vida, imediatamente o cérebro faria conexão com Gênesis 2. Árvore da vida, jardim do Éden, paraíso de Deus. Então, quando você faz essa conexão, você vai conseguir então entender, à luz de Gênesis 2, o que é que está sendo transmitido aqui no Apocalipse. Ou seja, você tem que entender primeiro você tem que entender a referência. Segundo, você tem que entender o que é que a referência diz e então comparar com o contexto do livro do Apocalipse para saber se o autor do Apocalipse ele está usando uma imagem da Bíblia hebraica, transportando ou exportando de uma maneira igual
um uso de uma forma igual, ou se ele está adaptando essa linguagem da Bíblia hebraica para os seus propósitos, ou se ele está fazendo uma referência para justamente falar o oposto, que isso também pode acontecer. Tá? Mas você só vai ter essa capacidade de análise se você souber exatamente qual a referência que o autor está fazendo. Como poucas vezes o autor do Apocalipse faz. No exemplo aqui de Balaão e Balaque. Normalmente ele não fala nome de indivíduos ou nome de lugares. São poucos os nomes próprios que você encontra no livro do Apocalipse. Como no caso de Jezabel, Balaão e Balaque. Tenho contra vocês que vocês toleram a profetisa Jezabel, que vocês toleram Balaão e Balaque. Que é isso? O que é que João está dizendo? O que é que Jesus está dizendo para essa igreja? Você tem que conhecer lá a história de Números. Você tem que conhecer lá a história de reis. Jezabel, Balaão, o falso profeta, o rei que contratou para amaldiçoar os israelitas. E aí, quando você entende o que é a, o propósito da figura de Balaão e Balaque no livro de Números, é então que você vai poder entender a referência no livro do Apocalipse. E isso aí vai em cada capítulo. Tá? Você tem a referência, por exemplo, à bênção do livro da vida. Eles que vencerem terão acesso ao livro da vida. Você tem várias referências a livro, livro dos vivos, livro na Bíblia hebraica, principalmente nos Salmos e em Daniel. Você tem uma descrição de Jesus como aquele que tem a chave de Davi, clara referência a Isaías. A Nova Jerusalém, que depois vai aparecer no final do livro, clara referência a Isaías 65 e 66. E aí você tem uma nova visão, Apocalipse 4 e 5, a visão do trono, que eu vou ter que ir um pouco rápido, para a gente aproveitar o tempo, e aí já eu abro para perguntas. Tá? Esse é o meu estilo de ensino. Falo um pouquinho e aí depois eu abro para perguntas no devido momento, para a gente não ter muita interrupção. E aí em Apocalipse 4 e 5 você tem uma visão, ou João tem uma visão do trono de Deus, e aí lá ele escuta trombetas tocando, essas trombetas depois vão tocar 7 vezes no capítulo 8 e 9. E o que é que significa trombetas tocando? Você tem que entender lá, referência a números, ao livro de Josué, em Números capítulo 10, por exemplo. Você tem a descrição da ordenança da confecção de trombetas de prata. Os sacerdotes deveriam tocar as trombetas no início de cada mês para marcar o tempo, em ocasiões solenes e em ocasiões de guerra. Então, por exemplo, você vê em Josué, ocasião de guerra, quando a primeira cidade na terra de Israel é conquistada, é destruída, você tem o toque de trombetas. Um toque a cada dia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E aí você tem um interlúdio. Por quê? Porque no sétimo dia era o do. Você tinha que tocar 7 vezes. E é praticamente isso que acontece no livro do Apocalipse. Você tem uma trombeta, duas, três, quatro, cinco, seis. Sexta trombeta toque. E aí você tem um intervalo. E aí você tem que procurar lá capítulos depois para entender quando é que toca a sétima trombeta. Perceba, toda uma conexão aqui complexa que o autor do livro do Apocalipse faz com passagens da Bíblia hebraica. Apenas o leitor atento vai perceber essas nuances. Então você tem como eu mencionei, uma visão do trono, uma ênfase em liturgia. Né? Normalmente liturgia na Bíblia hebraica está ligado à criação. Então você tem um hino das criaturas que louvam a Deus no final do capítulo 5, exaltando o Criador, né? o que não é surpresa. E é uma forte alusão aqui à criação Gênesis 1, né? que culmina com o sábado, que obviamente é uma referência ao mandamento, ao quarto mandamento do Decálogo. Então há um tema também de criação e sábado no livro do Apocalipse. Isso vai se repetir, por exemplo, no capítulo 15. Porque há uma conexão do capítulo 15 com o capítulo 5, e aí, novamente, há toda uma complexidade de estrutura no livro do Apocalipse que a gente só consegue perceber quando a gente entende essas ligações com a Bíblia hebraica e entende as ligações textuais dentro do próprio livro. Vou mencionar essa questão de intertextualidade dentro do próprio livro já já. Tá? Então, por exemplo, capítulo 5, na segunda parte da visão do trono, você tem
a visão de um rolo. Você tem um rolo lá no trono de Deus, que está selado, fechado com 7 selos. Isso é uma visão da antiguidade, né? Mas no contexto da antiga Mesopotâmia, você tem os documentos oficiais selados. No caso aqui está 7 vezes selados. Então, isso mostra a importância desse documento. E aí, como o filme Jumanji, não sei se vocês lembram do filme Jumanji, lá do joguinho, que à medida que a pedrinha vai no tabuleiro, uma frase é lida e o que a frase fala acontece. Começa a sair bicho, um monte de coisa de dentro do tabuleiro. Então, é como se fosse Jumanji no capítulo 5, 6 e 7. À medida que o cordeiro vai abrindo o selo, coisas vão saindo de dentro do rolo. Você tem 4 cavalos no capítulo 6. E cada cavalo tem uma cor, eles fazem certas atividades na terra. Por exemplo, cavalo com cores 4. Para o conhecedor da Bíblia hebraica, imediatamente há uma conexão feita com Zacarias. O único lugar onde você vai encontrar 4 cavalos coloridos. E as cores são quase as mesmas: branco, vermelho, pálido e o preto. Tá? Então você tem quase que uma referência direta. Não há uma citação, mas há uma alusão muito clara aqui ao livro de Zacarias. Então você tem que entender o propósito dos cavalos no livro de Zacarias, para que então você possa entender o propósito dos 4 selos. Você tem, por exemplo, no 6º selo, o aparecimento do o fenômeno de abalo cósmico. Então, você tem com a teofania, com a vinda, com o aparecimento de Deus na natureza, você tem as montanhas se abalando, mencionado nos Salmos, profeta Isaías, em Amós, terremoto, e os astros começam a se comover, as estrelas caem. Por exemplo, aqui eu estou me atendo apenas a histórias da Bíblia hebraica. Mas para aqueles que conhecem o Novo Testamento, por exemplo, os Evangelhos, percebem uma clara indicação aqui de paralelismo, ou de semelhança com o discurso de Jesus em Mateus 24. Por quê? Porque Jesus, obviamente, está usando dos mesmos recursos literários, as mesmas referências que João. Então você tem aqui também uma semelhança com o Novo Testamento, o discurso de Jesus, que Jesus está fazendo praticamente a mesma coisa. Então você tem então um novo ciclo de visão, 6 selos a um intervalo, capítulo 7, a visão dos 144 mil, e depois você tem 7 trombetas. Aí o 7º selo e depois 7 trombetas. Curiosamente, quando você, aqui nesse interlúdio, você tem uma referência a números. A tribo de Israel é numerada. Poucas são as vezes que os israelitas são numerados. Diga-se de passagem, isso é proibido na Torá. Há um mandamento lá na Torá que se houvesse um rei Israel, ele não poderia fazer um censo em Israel, para que ele não se exaltasse, dizendo, eu tenho um exército enorme, agora eu vou ter poder. Não, eles tinham que confiar em Deus. É curioso que você tem os episódios no livro de Juízes, por exemplo, no episódio de, qual é o nome do juiz lá, do Gideão, né? Que ele junta um número enorme de pessoas na perspectiva humana e Deus fala, não, vai diminuindo aí, vai diminuindo até que fica 300. Né? Então, no livro de Números, é uma das poucas referências, o nome do livro já é sugestivo, onde o próprio Deus pede para os israelitas numerar a população dos filhos de Jacó. Né? Então você tem 2 numerações, ou 2 censos. Você tem um censo no início do livro e um censo quase no final do livro. E há um objetivo literário desses censos no livro de Números. Aqui eu só coloquei números 1, mas está uma referência em números 20, alguma coisa lá para metade do livro. Depois da primeira geração morrer. Perceba, quando você entende a função da numeração dos israelitas no livro de Números, que serve um propósito literário, que é da entrada da Terra Prometida, você então consegue entender melhor o que é que está sendo transmitido aqui em Apocalipse 7.
Mas para aqueles que não conhecem, não fazem essa conexão, você vai ler apenas, foi numerado aqui 12 tribos, 12 mil de cada tribo. O leitor atento vai até perceber que das 12 tribos mencionadas no livro do Apocalipse, 2 delas não estão mencionadas, são diferentes da lista de números. Por quê? Por que é diferente? Então, essas diferenças você vai ter que entender da dinâmica da narrativa da Bíblia hebraica, o que é que acontece com essas 2 tribos que são removidas da lista. Por que as outras 2 são substituídas? Você tem uma substituição lá de Levi e de José e Manassés por Efraim e Dan. Então, há toda uma ideologia por trás dessas alusões. Então, o autor, no caso de João, vai pegando referências à Bíblia hebraica e vai adaptando para o seu contexto. Então, as trombetas eu já mencionei, as 7 trombetas começam a tocar, e a linguagem das trombetas são bem semelhantes às pragas do Egito. A queda da Babilônia, que, diga-se de passagem, nos profetas estão em paralelos, né? O cativeiro babilônico é um novo êxodo, um novo cativeiro. Então, meus 30 minutos acabaram. Então, você percebe aqui, eu vou abrir para perguntas agora, como eu já indiquei, como eu havia indicado no início, não dá tempo de ir capítulo por capítulo aqui em meia hora. A gente precisava de 1 hora só para dar esse panorama aqui, capítulo por capítulo, das 2 testemunhas, referência do Egito e assim por diante. O objetivo principal desse exercício, você tem os slides lá e vocês podem adicionar até mais passagens em cada verso aqui do livro do Apocalipse. O objetivo é mostrar para vocês que sem um conhecimento da Bíblia hebraica, fica quase que impossível compreender o que é que está acontecendo no livro do Apocalipse. E como é que eu digo? A mensagem correspondente também é importante. Qual é a correspondência aqui de que se você não conhece a Bíblia hebraica fica difícil de interpretar? À medida que você conhece bem a Bíblia hebraica, o livro do Apocalipse não é mais misterioso para você. Né? Ele começa a fazer sentido. As peças começam a se encaixar. Alguma pergunta sobre essa primeira parte aqui da aula de hoje? A importância da Bíblia hebraica para a compreensão do livro do Apocalipse? Se vocês tiverem alguma pergunta, clica aí no ícone da mãozinha e aí eu daria devida atenção. Eu sei que aqueles que têm plataforma móvel como iPhone, smartphone, não tem a mãozinha. Então, deixa eu atender primeiro o Ed Wagner e aí eu vou para o João e para a Raquel, ok? Wagner, pergunta? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Não, na verdade é uma pergunta no sentido de qual caminho, o senhor trilharia um caminho para a gente poder iniciar, para conseguir fazer essa conexão entre a Tanar, né, a Bíblia hebraica com o Apocalipse, porque é um complexo, né, de informações. Teria uma linha de raciocínio para um princípio, assim, para conseguir chegar numa conclusão um pouco mais rápido? Seria possível trilhar? Rápido, esse é o problema. A Bíblia hebraica não... Estudo da Bíblia não pode ser rápido, perceba. Nessa geração da internet, onde a gente quer tudo rápido, a gente fica deficiente no estudo da Bíblia por causa disso. Mais direto, talvez, assim, não sei. Então, o que eu recomendo a todos os meus estudantes é o seguinte: a gente deve fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? A primeira tarefa de casa é ler a Bíblia hebraica. Não tem como evitar. Como é que você vai entender referências da Bíblia hebraica no livro do Apocalipse se você não leu a Bíblia hebraica, não sabe nem o que está lá na Bíblia hebraica? Então, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é: quer que o seu cérebro comece... Como é que você ensina o seu cérebro a fazer essas conexões, né, quando você lê o texto do Apocalipse? Primeiro, lê a Bíblia hebraica. 1, 2, 3, 10 vezes. Aí você entendeu o contexto da Bíblia hebraica? Ou talvez tenha até decorado algumas passagens. Quando você for para o livro do Apocalipse, você vai ver essas referências aqui vão pular, vão saltar do texto. Por quê? Porque o seu cérebro sabe o texto. Sim. E aí, segundo ponto. Então, a primeira parte é a gente fazer o nosso dever de casa e ler, reler a Bíblia hebraica. Segundo é fazer a mesma coisa com o livro do Apocalipse.
Você acha que essas referências elas são feitas assim no nosso cérebro na primeira leitura? Não. Então, você lê uma vez, você lê duas, você lê três, você lê cinco, você lê 10 vezes o livro do Apocalipse, aí você decorou a estrutura do texto, e aí você vai com o seu cérebro automaticamente vai começar a fazer essas conexões. Para aqueles que leem a Bíblia hebraica, aqueles que leem a Bíblia todo dia, vocês vão atestar desse tipo de experiência. Você já leu quantas vezes um cristão já leu o Evangelho? Aqueles que gostam de ler a Bíblia, 10, 20, 30 vezes na vida. E aí você volta para ler a mesma passagem e fala: Nossa, eu nunca tinha visto isso aqui antes. Por quê? Porque o seu cérebro está constantemente sendo exposto ao texto, e quanto maior a exposição, maior a capacidade do cérebro de fazer essas conexões. Obviamente, se você quiser pegar um atalho, o que eu não recomendo, mas tá, quer pegar atalho, pega um comentário legal do livro do Apocalipse, que aí o autor vai fazer todas essas referências para vocês. Mas é um atalho, entendeu? Aí não fortalece o cérebro a fazer essas conexões. Você vai ter sempre que ficar dependendo de alguém para fazer a referência para você, que nem comida de bebê. E às Alguém vezes a mastiga para referência, você, bate no liquidificador e já te dá só para você engolir. e às vezes a referência também não é tão adequada assim, porque hoje em dia tem muito essa divisão de Antigo e Novo Testamento, Aham. dependendo da doutrina que você pega, não consegue É, realmente fazer essa conexão, né? Muita gente é. acha que não existe conexão. Então, então essas são as recomendações que eu faço para meus alunos. Gaste tempo, desliga Facebook, desliga a internet, gasta tempo lendo a Bíblia. Bíblia hebraica, depois do livro do Apocalipse, seu cérebro vai começar a fazer as conexões. Ok? Ok, ok, obrigado. Mas, se você quiser, eu posso enviar algumas bibliografias aí, para encurtar o processo para aqueles que querem. Manda um e-mail, depois a gente pode comunicar por e-mail. A Raquel, acho que eu tinha visto uma mão lá na Raquel. Raquel? Sim, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria saber sobre o porquê dessa substituição das duas tribos, da contagem do censo de número, e depois José não aparece, é trocado por Efraim e Manassés em Apocalipse. Não. Na verdade, no Apocalipse, José aparece. Quem não aparece é Efraim. É Efraim? É, E Dan também não aparece, né? não. Por que dessa omissão, dessa troca? Não vou estragar a surpresa. Ah, Ah, o, quando a gente lê os profetas, a gente percebe a referência negativa que é a tribo de Dan. Então, sim. com uma simples pesquisa aí da palavra Dan na Bíblia, você vai ver que as referências nos profetas não são tão positivas. E aí você vai entender o porquê que Dan é removido dessa lista. Sim, E aí, quando ele você já... pega essas características que Dan, características qual são atribuídas a Dan, características negativas, e aí você Sim. transporta para o livro do Apocalipse à luz do livro inteiro, você vai começar a perceber que as características do poder antagônico a Deus é justamente as características de Dan. Sim. Né? Sim. Então aí você começa a fazer essas conexões. Muito bom, muito obrigado. Foi muito esclarecedor para mim. Me ajudou. Nada. Mais mãos agora se levantar. Altair. Rodrigo, boa noite. Boa noite. O porquê que do modo de escrita do autor do livro do Apocalipse, desse simbolismo todo, ele tentava preservar o livro naquele período, o que ele tinha em mente nisso? O uso de simbolismo? Fica difícil a gente afirmar quando você não tem uma explicação do próprio autor. Então fica especulativo. O que é fato é que toda essa literatura apocalíptica, Daniel, Baruch, toda essa literatura que a gente mostrou para vocês na aula passada, ela usa de símbolos para transmitir a sua mensagem. Por que eles usam símbolos? Uma das explicações que é dada é que para você transmitir uma mensagem sobre o futuro, um tempo,
uma história que ninguém presenciou, porque está no futuro, só Deus presenciou, você tem que diluir ela, ou você tem que comprimi-la. E não dá para você descrever tudo lá, porque é como, se você, é como a história da criação. Quanto mais para trás, quanto mais para o passado você descreve, mais condensado é a história. Perceba, você tem uma história bem compacta de Gênesis 1 a 11. Por quê? O escritor do livro de Gênesis estava lá na criação. Tá? Então você tem que comprimir, usar uma linguagem mais, o que alguns chamam de mitológica. Tá? Então a mesma coisa para o futuro. O escritor não está lá, então ele tem que usar de uma maneira para transmitir essa mensagem. A melhor maneira de transmitir que está em paralelo com o próprio objetivo dessa mensagem é o simbolismo. E há outros. Alguns dizem que o autor estava querendo esconder para que o livro não fosse destruído. Mas isso aí é especulação. Não dá para saber se esse realmente era o objetivo, porque o autor não menciona. Né? E também a tradução, né, que nós temos hoje, já se comparado com o original, já se perdeu um pouco também na tradução. Não se perdeu, não? Depende do que você quer dizer por se perdeu. Por exemplo, o simples exercício que a gente fez aqui. Você não precisa saber do grego para você entender que tem 4 cavalos coloridos em Apocalipse 6. Essa questão que você falou do cavalo aí, por exemplo, no original no grego, hiposcloro, cavalo verde, não tem nada a ver com amarelo ou pálido. Mas independente se é pálido, se é verde, se é rainbow, se é o que, você tem cores lá, mesmo que a tradução não tenha feito mesmo que o tradutor não tenha feito um bom serviço, e isso às vezes acontece, o ponto é claro, é Zacarias. Para o conhecedor do livro de Zacarias. Então, o nosso primeiro dever de casa não é nem tanto se preocupar com a língua. Óbvio, seria ideal se todo mundo lesse o livro do Apocalipse em grego e lesse a Bíblia hebraica em hebraico. Mas aí vai desencorajar a maioria dos estudantes. Não leu grego, não leu hebraico. Beber na fonte, né? Mas aí não fique frustrado se você não conhece essas línguas, porque mesmo lendo uma tradução, essas referências para o leitor da Bíblia hebraica é claro. Obviamente. Quanto mais próximo do original você está, melhor. Sem dúvida. Por isso que aqui no ITIT a gente oferece hebraico bíblico, grego. Beleza. Okay? Perceba. Quer realmente aprofundar no texto, tem que gastar tempo. Tem que aprender a língua e tudo mais. Tá? Vamos lá que eu estou vendo aqui o relógio está contra a aula aqui. Então, vamos lá, próxima parte. Então, aí já vou para a pergunta de novo. Parte 2. Então, espero que no exercício da parte 1 tenha ficado claro o ponto de que, sem o conhecimento da Bíblia hebraica, fica difícil entender corretamente o livro do Apocalipse. Tá? Então, vamos lá. Alguém fez uma pergunta aqui no chat. Existe uma... Deixa eu ver aqui. Teria uma tradução da Bíblia hebraica em português? Toda a Bíblia em português é traduzida do hebraico. Então, toda Bíblia em outra língua que não seja hebraico da Bíblia hebraica é uma tradução. Então, não importa a Bíblia que você leia em português, é uma tradução. Tá? Então, vamos lá. Então, a próxima parte aqui, depois que você entendeu, depois que seu cérebro mapeou, digamos assim, todas essas referências à Bíblia hebraica, ou várias referências da Bíblia hebraica do livro do Apocalipse, o seu cérebro vai começar, quando você reler o livro do Apocalipse, o cérebro vai começar a fazer conexões. Um texto dentro do livro do Apocalipse. Quando você entendeu as referências da Bíblia hebraica, o seu cérebro agora vai fazer conexões dentro do livro do Apocalipse. Por exemplo, você vai começar a perceber que há um padrão aqui na linguagem do santuário. Isso não deve ser surpresa, visto que o santuário era a instituição central da religiosidade israelita. Era onde Deus estava presente, a Arca da Aliança, os 10 mandamentos, o sacerdote, a intercessão, onde Deus falava com Moisés lá no livro de Êxodo. Então, o santuário é a instituição central da cultura israelita. Então, você tem toda uma referência ao santuário do livro inteiro.
E há uma certa lógica nessas referências dos rituais do santuário. No capítulo 1 você tem sangue, um sacerdote é introduzido no lugar santo. Por que eu sei que está no lugar santo? Porque eu conheço o livro de Levíticos e sei lá que ele está andando. Quando eu leio o verso 12, que ele está andando entre 7 tochas, o que é isso? É a menorá, 7 lâmpadas no lugar santo. Você tem referência ao pilar do templo, taças de ouro com incenso, que também é o lugar santo, o altar de incenso. Você tem um cordeiro, um animal que é morto. Você tem linguagem de sacerdotes louvando, como no livro de Crônicas. Você tem, então, no capítulo 6, a referência de altar, possivelmente aqui é o altar de sacrifício. E aí você tem adoração, incenso de novo, até você chegar em Apocalipse 11, 19. Você tem aqui o lugar, o pátio, o lugar santo. O que é isso? Para os leitores, para os conhecedores do livro de Levíticos, isso aqui é o que em hebraico a gente chama de tamid. O que é o tamid? Tamid é o diário, é o ritual corriqueiro do sacerdote. Então, todos os dias ele tinha que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aqui de manhã, à tarde, a luz, o pão, o sacrifício, a cinza do altar. Então, todo dia ele tinha que fazer um ritual. Um dia no ano, isso ocorria no pátio e no lugar santo. Apenas um dia no ano, um homem, o sumo sacerdote, poderia entrar no lugar santíssimo, onde a Arca da Aliança estava. Então perceba, do capítulo 11, verso 19 em diante, o foco agora muda do Tamid para o Yom Kippur. Levíticos 16, que é quando a expiação, quando o juízo era executado. Quando a expiação do santuário era feita. Novamente, sem um conhecimento da Bíblia hebraica do livro de Levíticos, que a maioria dos cristãos ignora, um monte de detalhes, sacrifício, é chato. Verdade, é um pouco chato ler. Mas quando a gente entende que o centro da Torá é o livro de Levíticos, é o ritual do santuário, a gente começa a entender a importância dos detalhes. Aqui, o livro do Apocalipse está estruturado com o tema do santuário. Então, para você entender que até o capítulo 11 o autor está transmitindo a mensagem do diário, e a partir do capítulo 11 e 19 ele tem uma mensagem agora de juízo sobre as nações opressoras, você tem que entender o ritual do santuário. O templo é aberto no capítulo 15, e aí as 7 taças de ouro da menorá são agora usadas como juízo sobre a terra. São 7 pragas. 7, porque 7. Menorá, 7 lâmpadas. Que são as 7 cartas. Que ele está andando lá nas 7 lâmpadas. Perceba, há um paralelo entre as pragas e as igrejas e tudo mais. E aí no final do livro não há mais templo, porque a presença de Deus então se manifestou em toda a criação, porque não há mais pecado. Então há toda uma trajetória da narrativa do livro do Apocalipse que tem como estrutura os rituais do santuário. Isso obviamente vai influenciar a maneira que você lê o livro. Isso tem que influenciar a maneira que você lê o livro. Outros tipos de estruturas que o leitor começa a perceber quando você entende padrões de pensamento da cultura semítica. Lembra lá na aula 11, onde nós ensinamos para vocês hebraísmos? Acho que foi a aula 11. 11 ou 12. Onde nós ensinamos para vocês paralelismo hebraico. E um dos paralelismos é o quiasmo. Aqui você tem vários quiasmos no livro do Apocalipse. Isso aqui é apenas um. Você tem um capítulo. Lembra que o quiasmo é a primeira parte, se assemelha à última. E aí vai construindo, construindo, até que no meio do livro é a parte central. E qual é o centro do livro, não importa o quiasmo que você faça, e há vários que já foram identificados, o centro do livro é justamente na transição do 11 e 19 até o 15, que é o dia do juízo. Pessoal, como é que eu sei que esse capítulo está em paralelo com esse? Por exemplo, cavalos. Os 4 que você encontra nos selos. Você vai encontrar o cavalo novamente, com cor, apenas no capítulo 19. Você tem o cavalo branco que reaparece. Você tem a linguagem das trombetas, que é praticamente igual às das 7 pragas.
Então, um está no capítulo 8 e 9, e outro está no capítulo 15 e 16. Quiasmo. E assim por diante. Há outros. Olha isso aqui, que beleza. Que beleza. Tem uma cena introdutória, descrição, cena introdutória, descrição, interlúdio, tchau. E aí vai. E você tem um quiasmo. Tem um quiasmo no livro. Tá? Então, vários estudos têm mostrado a importância do conhecimento da literatura hebraica, das estruturas de pensamento hebraico como o quiasmo para a compreensão do livro do Apocalipse. Um último exemplo aqui de como estruturas literárias são usadas para enfatizar certos temas. Então, você tem aqui a repetição do tema do êxodo, do exílio. Porque já nos profetas você encontra a linguagem do êxodo, aliás, a linguagem do cativeiro babilônico como um novo êxodo. Isso é claro no livro de Isaías, por exemplo. Você tem, e nos outros profetas, no Isaías principalmente, onde o cativeiro babilônico, o exílio babilônico, é lido, é interpretado à luz da experiência dos israelitas no Egito. E tem que ser enviado um novo Moisés, tem que haver um novo êxodo. Você tem então o abrir das águas, o rio então é desviado lá na Babilônia, e Ciro, o ungido Messias, entra na Babilônia e destrói a Babilônia. O Eufrates se seca, perceba lá no Armagedon, o Eufrates se seca. O que é isso? Essa é a linguagem lá de Ciro em Isaías, que é a linguagem da partilha do Yam Suf no livro de Êxodo, o mar de juncos, normalmente traduzido como Mar Vermelho, né? A passagem dos israelitas. Então, essas conexões mostram o pano de fundo e contextualizam melhor a literatura apocalíptica. Você tem um paralelismo aqui das pragas com as trombetas, com o episódio do Êxodo. Você tem uma sequência um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. De juízo contra os poderes opressores do povo de Deus. E por último, você tem então referências. Não, tem 2 slides, então esse é o penúltimo. Você tem referências a tempos no livro do Apocalipse de São João. Você tem 3 tempos e meio, 42 meses e 260 dias. Quando você faz a matemática aí, é a mesma coisa. Como é que eu sei que é a mesma coisa, professor? 3 tempos e meio, se você usar o princípio de ano que é usado na Torá, e que é usado em Daniel 9, semanas de anos, lá no capítulo 9, você tem então 3 anos e meio, é exatamente de 12 meses, 42 meses. Então, quando o autor do Apocalipse está fazendo referência a 42 meses em Apocalipse 11, no verso 2, e no verso 3 ele fala 1260 dias, ele na verdade está falando a mesma coisa, de maneiras diferentes. Porque 1260 dias, se você usar um mês de 30 dias, faz a matemática aí, 42 vezes 30, 1260. Aí você tem então 42 meses, 1260, ou 3 tempos e meio, que é uma clara referência a Daniel 7 e Daniel 12. Então, quando você conecta os dois, aí você vai ver como é que o autor do Apocalipse está reusando o livro de Daniel para os seus propósitos. Okay? E por último, lembrem-se, muitos dos símbolos mencionados e explicados no livro do Apocalipse são interpretados pelo próprio livro. Ou seja, você não precisa ficar adivinhando o que é. É curioso como muitos intérpretes ainda acham que o dragão de Apocalipse 12 é a China. Por quê? Porque ele é dragão vermelho. E aí o dragão é o símbolo da China, a bandeira é vermelha, está dominando o mundo. Não tem nada a ver com China. Aparentemente. O texto fala que quem é o dragão? O dragão é Satanás. O texto diz isso, você não precisa ficar adivinhando. O texto fala que as 7 cabeças desse animal terrível que está perseguindo os santos, as 7 cabeças representam montanhas, representam reis. Você não precisa ficar adivinhando o que é, o texto já lhe diz o que é. Então tome cuidado com certas interpretações que tentam ir além do que o texto já diz.
nesses casos onde o texto já dá interpretação. Em muitos casos, a maioria dos símbolos não é dada interpretação. E aí você vai ter que fazer o dever de casa que a gente fez aqui no início, conectando com a Bíblia hebraica. Mas onde o texto já te diz o que o símbolo representa, você não precisa nem fazer conexão com a Bíblia hebraica. Os anjos na mão, lá do sacerdote do capítulo 1. Aliás, as estrelas que está na sua mão. O texto fala, verso 20, o capítulo 1 diz, essas estrelas são anjos ou mensageiros, mensageiros de cada igreja, de cada congregação. O texto já lhe dá a interpretação. E ele deve gastar tempo com aquilo que não é interpretado pelo próprio livro, à luz da Bíblia hebraica. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, do exercício. Vou mostrar para vocês a importância do contexto judaico na compreensão da literatura apocalíptica, nesse caso aqui do Apocalipse de São João. Deixa eu ir então de um por um aqui, para ver se vocês têm algumas perguntas. Altair? Rodrigo, a aula é muito boa, né? Mas acho que ia ter pelo menos umas 2, 3 horas com essa matéria aí, né? Quem sabe no futuro. A gente está pensando em talvez fazer no futuro abrir mais uma extensão, mais um curso aí no eTeacher, talvez literatura apocalíptica seja um dos focos. Mas seria excelente. quem sabe, ano que vem. Cláudio, alguma pergunta sobre a aula de hoje? Não, uma ótima explicação. Gostei muito, pastor. Ed Wagner? Não, Rodrigo, é muito boa a aula, realmente. Aí, se você puder passar para a gente o e-mail, em relação àquelas literaturas, para a gente poder estar adquirindo, seria interessante também. Então, deixa eu mandar o meu e-mail aqui. Tá, Vamos lá. obrigado. rodrigo.g@eteachergroup.com, tá lá no chat. Obrigado. E, já aproveitando a deixa, lembre-se que toda terça-feira eu estou à disposição, terça-feira às 8 horas, horário de Nova York, 8 horas, horário de Nova York, da noite, 8 às 9, eu estou à disposição para responder perguntas e interagir com os alunos, todos os níveis do contexto judaico do Novo Testamento. Então, aproveita essa oportunidade na terça-noite, aqueles que podem, para comparecer. A gente lá pode conversar sobre coisas além do que a gente tem tempo na nossa aula semanal. Helena, alguma pergunta sobre a aula de hoje? Eu gostaria de saber um pouco sobre o Armagedon. Que lugar é esse? Har Megiddo, curso de geografia, né? A gente explica no Explorando a Terra da Bíblia. Har Megiddo, ele nem traduziu o autor do Apocalipse. Na verdade, isso é uma palavra hebraica. Har, Sim. montanha, Megiddo. O que é Megiddo? Megiddo é a cidade lá no Vale de Jezreel. Israel. Então, o Armagedon é o monte de Megiddo, o Monte Carmelo. Seria, no caso, do Monte Tabor até o Monte Carmelo? Isso. E aí o que é que acontece de importante nessa região? Aí você tem que ir lá para a Bíblia hebraica, ler as histórias das batalhas que aconteceram nessa região. Sim. Ok. Obrigada. Já uma dica para o leitor atento do livro do Apocalipse que vai ver Elias no livro inteiro, lá ali nas entrelinhas, isso é uma clara referência ao Carmelo, ao episódio de Baal, do fogo que desce do céu. Exatamente. E aí você tem uma virada de mesa no capítulo 13. Mas aí eu deixo para vocês darem uma olhada lá, onde o fogo cai no altar errado. João? Alguma pergunta? Não. Morgana? Você está conectada 2 vezes, aí está dando eco. Vamos lá, tentar novamente aqui. Morgana. Sim, está me ouvindo? Agora sim. Ah, sim. Não, quero te parabenizar. Parabéns pela aula. E não ouvindo tudo isso, a gente, particularmente, né, a minha impressão é de ver o quanto a Bíblia, a nossa Bíblia, né, cristã no caso, ela fecha, ela
início, meio e fim, né? Com todas essas conexões com aquilo que foi dado pelos profetas antigos e pelo fechamento por meio do Apocalipse e as interpretações destas conexões feitas, assim, a gente fica ainda mais maravilhado com como esse livro foi construído, né? Como ele é bem fechado. Uhum. Mas essa é a minha impressão ainda mais, né? Alguma pergunta sobre a aula de hoje? Não, particularmente não, porque deu para mim entender o objetivo da aula, mas é claro, né, que o estudo é baseado na conexão entre o livro e os profetas antigos, e é isso que a gente vai construindo a mais, né, hoje com essas bases dadas, né, fazer então esse estudo e aí se aprofundar mais a respeito. Mas o livro de Apocalipse é o resultado disso e, pelo que a gente entende, é um Deus didático que deu lá atrás e que apresentou tudo isso para um povo e estendeu isso para toda a humanidade, agora fechando com a interpretação, com a profecia de João, né? Uhum. Mas Obrigado, Morgana. muito a saber, mas parabéns pelo todo o teu conhecimento. Obrigado. Solange? Com pergunta? Thelma? Oi. Oi, Thelma. Oi. Eu gostei demais da aula hoje, mas eu fiquei pensando sobre tantas coisas que você falou que sem o entendimento da Bíblia, a Torá, né, de toda a Bíblia hebraica, a gente não vai conseguir entender o Apocalipse. Eu venho discutindo isso há muito tempo, né, com os pastores, né, os nossos pastores, mas eles se recusam. Toda vez que eu peço para eles ensinar para a gente Levíticos, a última vez que eu pedi, eles me expulsaram da igreja. Porque eu queria aprender Levíticos segundo a visão hebraica, né? Então, Thelma, estou de portas abertas. Terça-feira, 8 da noite, horário de Nova York. Ano passado já gastei umas 3 semanas explicando o livro de Levíticos. Eu tenho aula de hebraico às 8 horas na terça-feira com a professora Leia. Mas horário de Nova York, 8 da noite, eu não sei qual é o horário de Brasília. Não, daqui, 10, né? Eu também moro nos Estados Unidos. Ah, então beleza. Horário de Nova York. Então, mas assim, meu ponto é esse. Eu tenho estudado sozinha, já tem quase 12 anos, porque eu fui expulsa da igreja, eu perdi todos os meus amigos, eu perdi toda a minha, porque a família é toda de pastores, porque eles se recusam a aprender e fica naquela ladainha, não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, estou debaixo da lei. Eu falo, gente, se a gente não aprendeu o Velho Testamento, ninguém vai entender Apocalipse. E nada do que Yeshua falou, ninguém vai entender nada. E eu achei maravilhoso o que você falou hoje. Você enfatizou muito. Se não entender a Bíblia hebraica, não vai entender o Apocalipse e não vai entender nada, né? Na verdade. Manda e-mail que eu posso recomendar algumas literaturas sobre os Levíticos. Ok, obrigada, viu? Porque, olha, é uma batalha a gente estudar sozinha. É uma batalha. Está aí à disposição. Meu e-mail. E hoje eu sou chamada desigrejada. Está aí à disposição o e-mail, está aí à disposição também o fórum para aqueles que puderem a terça-feira à noite. E aí a gente vai disponibilizando materiais à medida do possível. Tá? Espero que seja de ajuda aí, de alguma ajuda. Pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigado aí pela tolerância que vocês tiveram aqui na meu aparecimento aqui nessa aula como visitante. Então, espero que vocês tenham uma boa jornada com a professora Keldy, vocês estão em boas mãos e espero que o conhecimento de vocês possa crescer. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês têm agora o meu e-mail e a aula aberta na terça-feira. Obrigado a todos, Shavua Tov, uma boa semana. Shavua Tov.